Fala, meus amigos bicolores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Bancada Bicolor. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer algumas informações de bastidores do Paysandu sobre o novo treinador do Paysandu e também vamos falar aqui sobre o executivo de futebol do Paysandu. Ele vai ficar? Vai sair? Vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês, beleza? Também vamos falar aqui do ex-presidente do Paysandu, que agora faz parte da diretoria do Paysandu, o Alberto Maia. Ontem deu uma entrevista e eu vou trazer para vocês alguns pontos muito interessantes que ele trouxe e eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Mas antes disso, galera, deixa o like no vídeo, isso é muito importante para o YouTube entregar o nosso vídeo para mais torcedores do Paysandu. Quando chegar a 20 mil inscritos no canal, vou sortear uma camisa oficial do Papão da Curuzu para você, beleza? Também, galera, antes da gente entrar nos assuntos do Paysandu, os bastidores, o que está acontecendo, eu não posso, tá, deixar passar em branco o que o ex-jogador do Paysandu que deu uma entrevista polêmica, né? Porque os torcedores da Cadeira de Peruca não gostaram da entrevista que ele deu, falando que a Cadeira de Peruca é um time pequeno, um time que não tem tradição. Até aí ele não contou nenhuma mentira, tá? Mas se você ainda não viu, eu vou trazer essa entrevista aqui para vocês, beleza? Vamos conferir. Então, acho que a gente poderia conseguir um placar melhor. Chapecoense mereceu vencer esse jogo, cara. Foi melhor no jogo. Acredito que a vitória seria muito melhor, até pelo aquilo que a gente apresentou no jogo, né? E nessa reta final a gente sabe que a camisa pesa, a tradição acaba falando mais alto, então a gente sabia que a gente tinha totais condições de vir aqui contra a equipe do Remo e fazer o grande jogo. Ao contrário que se fosse, por exemplo, a camisa do Paysandu, com certeza é muito mais pesada, então a gente estaria um pouquinho mais de preocupação, mas na verdade que a gente se sentiu em casa e se tivesse algum time para sair com a vitória, com certeza seria a equipe da Chape. Tá aí. Essa foi a entrevista que ele deu. Os torcedores da Cadeia de Peru ficaram putos com o Giovanni Augusto, né? Mas nessa entrevista ele não contou nenhuma mentira, cara. A Cadeia de Peruca é um time pequeno, é um time sem tradição nenhuma na Série B. Porque quando foi a última vez que o time da Cadeia de Peruca jogou bem a Série B? Vocês não lembram, né? Porque não teve, cara. Porque não existiu esse momento. Tá? E a gente sabe por que a Cadeia de Peruca está bem no campeonato. A gente sabe que eles são a zebra dessa temporada. Porque todo ano tem uma zebra na Série B. Todo ano tem uma zebra na Série B. Hoje, a Cadeia de Peruca é a zebra da Série B. Tá? E eu não tiro a empolgação de vocês. Vocês têm que ficar empolgado mesmo. Se o Paysandu tivesse nesse momento lutando pelo G4, vocês acham que vocês não estavam sofrendo na nossa mão? Vocês já sofriam. Desde quando vocês nasceram, vocês já sofrem na mão do torcedor do Paysandu. Vocês tiram o barato do torcedor do Paysandu? Beleza. Eu, particularmente, tô nem aí pra vocês. Tô nem aí. Pode tirar barato, pode tirar onda, pode fazer piadinha. Por mim, tô suave. Tô suave. Tá? Porque a gente sabe que vocês estão vivendo um melhor momento do que o Paysandu, do que os torcedores do Paysandu, porque momento é uma coisa, história, títulos é outro, tá? Então aproveite esse momento de vocês, porque se vocês não subir esse ano, cara, vocês vão falir, vocês vão sumir de novo do cenário nacional, tá? Porque isso aí não é normal de vocês, não é normal. Tá? Então aproveita que tem gente injetando dinheiro aí que não era para injetar, tá? Por isso que tem algumas situações aí parada aí, a BR não consegue mais andar, por quê? Cadê o dinheiro para completar essas obras? Não tem, né? Então aproveita, cara. Aproveita esse momento de vocês, que ano que vem, tá? Vocês vão Vocês vão, cara, viver que a gente está vivendo essa temporada, tá? Mas a grandeza com o momento, tá? Então esse é o recadinho para vocês, beleza? Bom, galera, é o seguinte. Agora sim, vamos aqui para a entrevista do ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia. Ele deu uma entrevista para a Rádio Clube do Pará no canal do Dinho Menezes, tá? Então o Dinho Menezes ele fez uma primeira pergunta sobre o jogador do Paysandu.
quantos jogadores vão ficar no Paysandu e se tem algum jogador sendo avaliado, tipo o Marlon. Marlon tem contrato com o Paysandu, mas ele está sendo avaliado, não só ele, mas outros jogadores que têm contrato com o Paysandu, tá? Então vamos ouvir e ver a entrevista do ex-presidente Alberto Maia. Nós já iniciamos o trabalho, tá? Já traçamos os objetivos a serem traçados. Nós já fizemos uma avaliação hoje do departamento de futebol, todos aqueles que fazem parte do futebol, do departamento de futebol do Paysandu Esporte Clube. E o presidente Roger Aguilera está tomando as decisões no que tange a dispensa de jogadores, né? Isso é uma situação que não cabe ao comitê. Os jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro da Série B 2025 estão sendo tratados diretamente pelo presidente Roger Aguilera, e nós estamos trabalhando com foco no ano de 2026. Já traçamos aqui os objetivos, já traçamos as mudanças que serão implementadas na Curuzu, a condução do futebol do Paysandu Esporte Clube para o próximo ano, e já começamos hoje a procurar no mercado os profissionais para fazerem parte do nosso elenco, da comissão técnica do próximo ano. Desse atual elenco, quantos jogadores vão continuar no Paysandu em 2026, doutor Maia? Dinho, nós temos hoje 16 jogadores já compromissados com a instituição para o próximo ano, tá? E vamos avaliar se serão mantidos todos os 16, se haverá alguma negociação para rescindir. Estamos avaliando caso a caso, né, o histórico de cada jogador, e verificar, porque na realidade a gente precisa entender que para ficar no Paysandu no ano de 2026, tem que se dedicar, tem que dar alma, tem que brigar em campo, tem que ser competitivo. A Série C é uma competição muito competitiva, uma competição forte, é uma competição que os atletas têm que estar muito bem preparados fisicamente. Então a gente vai avaliar cada caso, mas atualmente nós temos 16 atletas que ano que vem já têm contrato para estarem conosco. A possibilidade do Frontinho continuar, Maia, como executivo de futebol? Dinho, eu sei que o presidente ia ter uma conversa com o Frontini, tá? O presidente ia ter uma conversa com o Frontini, eu não sei, como eu estava atendendo o cliente no escritório, eu não sei o que eles decidiram, tá? Mas o Frontini é um grande profissional, né? Você esbarra muitas das vezes de manter um profissional da Série B para a Série C em virtude do salário, porque você tem que fazer uma readequação. Nós tivemos uma conversa muito longa com o presidente Roger Aguilera antes de aceitar esse desafio de compor esse comitê. O presidente Roger Aguilera nos garantiu o pagamento de salário e direito de imagem em dia, para que a gente possa realmente fazer um trabalho totalmente diferenciado em 2026 e para que a gente possa sonhar num objetivo mais importante do próximo ano, que é o acesso à Série B. Então, eu não tenho conhecimento, eu acabei até de pedir, né, que eu entrasse logo no início do programa, porque eu tive uma reunião que finalizou agora há pouco. Bom, galera, só voltando aqui sobre a situação do Frontini, né? Como ele não participou da reunião que teve o Frontini com o Roger e com o restante da diretoria, bom, segundo informações de bastidores, tá? O Frontini não vai ficar no Paysandu, tá? Frontini não permanecerá como executivo de futebol do Paysandu, segundo informações que me passaram, tá? Mas vamos aguardar os próximos dias, tá? Se realmente ele vai ficar ou não. Mas a informação que me passaram é que o Frontini não ficará na Curuzu, tá? Então essa é a informação que eu tenho. Bom, galera, mudando um pouco de assunto,
Foi perguntado para ele sobre o CT e sobre o atacante Garcês. O Garcês vai ficar no Paysandu? Ele vai responder para você. Então, vamos conferir a resposta do Alberto Maia. Dinho, o centro de treinamento, ele tem a sua diretoria lá do centro de treinamento, entendeu? É como eu falei ainda agora, a nossa atuação ela será no futebol profissional. Claro e evidente, com um olhar para a divisão de base, que a gente já vem acompanhando, né? Então, o CT tem a sua diretoria, e a sua diretoria tomará as decisões que precisarão ser tomadas, tá? Então, na realidade, a gente vai focar muito no futebol profissional, focar muito nas contratações, para que a gente possa ter um ano com jogadores que possam se dedicar muito mais, honrar mais a camisa do Paysandu, porque precisamos de jogadores que entendam o que é vestir o manto bicolor, que estejam aqui para respeitar o manto bicolor, respeitar nossa torcida e realmente dar a sua alma em campo. É isso que a gente precisa colocar para cada atleta que vestirá a camisa do Paysandu no ano de 2026. Com relação à questão do Garcês, ele é um jogador que eu te confesso, nós ainda não avaliamos essa situação, porque o presidente Roger Aguilera que está tratando com o jogador que precisa ser tratado. É um jogador bastante interessante, mas existem algumas situações aí que estão sendo avaliadas pelo presidente e que provavelmente aí nos próximos dias haverá uma definição. O Paysandu pode fazer uma proposta para o Edir Garcia voltar? Nós estamos precisando, Dinho, em primeiro lugar, contratar a comissão técnica. A gente precisa entender que a contratação dos jogadores que virão para somar com aqueles que já estão aqui, a gente precisa falar uma linguagem. Não significa que o técnico vai indicar e contratar todos os jogadores que ele quer, de forma alguma. Mas o técnico, ele é uma peça importantíssima para que se faça as contratações dentro de critérios objetivos, dentro de critérios de como a gente quer que o Paysandu jogue em campo, analisar o histórico desse atleta, quantas partidas ele participou no ano de 2025, o histórico de lesão, ou seja, existe um conjunto de fatores, e esse conjunto de fatores a gente precisa discutir com a comissão técnica, porque a gente precisa dividir responsabilidade nessas contratações. Não significa que o técnico que vai ser contratado, ele vai impor que tem que ser contratado. Isso não vai existir no Paysandu. Existe um comitê, e esse comitê, juntamente com a comissão técnica, vai avaliar o que de melhor pode ser contratado para que a gente possa trazer para o Paysandu. Claro, respeitando, né, a condição financeira hoje do clube, porque nós não podemos, em hipótese alguma, incorrer no erro de atrasar pagamento de salário, seja de jogador, seja de funcionários do clube, aqueles que participam do dia a dia do futebol. Isso eu acredito muito que a diretoria vai estar atenta, que o presidente vai estar atento e que no momento em que você tem os salários em dia, você pode cobrar do jogador que ele dê a alma dele em campo, que ele respeite cada torcedor que vai estar lá no estádio. Então, eu tenho convicção de que nós teremos condições de fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho, juntamente com os demais colegas do comitê de futebol e o presidente, que vai nos dar esse suporte para que esse trabalho seja desenvolvido. Aí, Alberto Maia, mas ele tocou alguns assuntos aqui. Deixa eu só mudar aqui minha câmera. Opa,
Deixa eu mudar aqui minha câmera. Beleza. Bom, ele tocou no assunto Garcês. Vou primeiro falar sobre o Garcês. Garcês, galera, esqueça o Garcês. Esqueça o Garcês. Ele não vai ficar no Paysandu. Ele tá valorizado na Série B. Tem clube da Série A, Série B interessado no jogador, tá? E o jogador vai querer disputar uma terceira divisão. Ele não vai ficar para jogar uma terceira divisão. Então, não se iluda, torcedor. Não se iluda que o jogador não vai ficar. Foi até perguntado sobre o Wesley Garcia. O Wesley Garcia não quis ficar na Série B. Você acha que ele vai querer disputar uma terceira divisão, o Wesley Garcia? Que o sonho dele é disputar, jogar com a seleção venezuelana. Cara, eu não sei porque ainda os caras ainda puxam esse assunto do Wesley Garcia, cara. É outro nome descartado. Outra situação que ele falou, ele também tocou o nome sobre treinador, né? O nome que a diretoria quer trazer para o Paysandu é o Hélio dos Anjos. É o nome que está lá na lista. É o Hélio dos Anjos. Eles querem trazer de qualquer maneira. Eles querem trazer o Hélio dos Anjos. Mas para o Hélio dos Anjos vir para o time do Paysandu, ele precisa aguardar as eleições do Náutico. Porque tem uma chapa lá que ele não vai, nem se os caras pagar R$1 milhão para ele por mês, ele não vai ficar. Tá? Então já é situação ali de ego entre treinador e o ex-presidente do Náutico lá, que estiveram lá, uma DR lá e no Cibico, tá? Outro nome que pintou foi o Marcelo Fernandes, treinador da Ponte Preta. Houve uma reunião ontem com a Ponte Preta se ele iria ficar ou não na Ponte Preta. Outro nome que também surgiu nos bastidores, que foi o nome do Tencate, ex-treinador do Juventude, Atlético Goianiense, Criciúma. Outro nome aí que está na mesa da diretoria do Paysandu, caso o Hélio dos Anjos não venha para o Paysandu. O Alberto Maia falou que o treinador não será o cara com a carta branca dentro do Paysandu. Não foi isso que eu ouvi, não. Não foi isso que eu ouvi, não. Tá. Pro Hélio dos Anjos vir, ele tá exigindo um salário alto, altíssimo, tá? E também ele quer carta branca para contratar o jogador que ele quiser e mandar em quem ele quiser dentro do Paysandu. Se não for isso, ele não vem para o Paysandu. Então, os nomes são esse: Marcelo Fernandes, Hélio dos Anjos e Tencate, que estão surgindo aí como os nomes na lista da diretoria do Paysandu. Mas eu queria saber a sua opinião, torcedor, desses nomes. Qual o nome que lhe agradou mais para comandar o Paysandu na temporada de 2026? Tá? O Hélio dos Anjos, eu acho o melhor nome, tá? A gente não se bateu muito com o Hélio dos Anjos, eu digo torcedor, tá? Porque o Hélio dos Anjos é um cara, querendo ou não, um cara arrogante, é um cara teimoso, então é um tipo de treinador que não ouve o torcedor. Então isso acabou irritando muitos torcedores do Paysandu na temporada passada. Mas todo mundo sabe que o Hélio dos Anjos é um excelente treinador, cara. É um bom treinador. Mas nem todo treinador é perfeito, tá? Mas se ele vier, vai ser uma boa contratação para a temporada de 2026. Beleza, galera? Então é isso aí. O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas antes de sair, galera, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil, beleza? Então, quando chegar a 20 mil inscritos no canal, eu vou sortear uma camisa oficial do Papão da Curuzu para você que está inscrito no canal, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.